compartilhar uma palavra com vocês hoje à noite. Which is the Gospel according to Mark, chapter 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1. verse 40 to 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amen. If you don't mind, I'd like to pray. Se você permitir, eu gostaria de orar antes de começar. So close your eyes and bow down your heads. Então, por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Heavenly Father, I want to thank you for this moment to be in your presence. Heavenly Father, I want to thank you for every moment that you provide us to be in your presence. Father, now we are free to be in your presence. Now we are here before you, O Lord. You have the power, you are almighty, you are seated down in the throne. Look at us tonight. Father, you know every heart in this church. You know what's been through in each life here tonight. Lord, I want to ask you, could you bless us tonight? Could you speak with us through your Bible? Could you speak with us through your Holy Scripture? God, be with us tonight. Don't leave us alone. We know that you are here because we can feel your presence tonight in this place. But, oh Lord, don't let us come back home without feel your presence. Father, fill our heart with your presence. I pray in Jesus' name, amen. So, the Gospel according to Mark is all about action. Então, o Evangelho, segundo Marcos, é todo sobre ação. The Gospel according to Mark was the first biography written about Jesus. Então, o primeiro Evangelho, o Evangelho de Marcos, ele, na verdade, é a primeira biografia escrita a respeito de Jesus. If you read the Gospel according to Matthew, Então, se você ler o Evangelho segundo Mateus, the point of view about this book is Jesus as a king. o ponto de vista deste livro é Jesus como um rei. All the prophecies that happened in the past in the Old Testament fulfilled in Jesus Christ. Então, todas as promessas que foram ditas no Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus Cristo. If you read the Gospel according to Luke, E se você ler o Evangelho segundo Lucas, you're going to notice that Jesus as a man, você vai perceber Jesus como um homem. he was hungry, Ele estava com fome, thirsty, com sede, hungry, ele estava com fome, com raiva. So, just the humanity Jesus in this gospel. Então, toda a humanidade de Jesus estava nesse Evangelho. But when you read the gospel according to Mark, Mas, quando você lê o Evangelho segundo Marcos, it's different é diferente. because it's all about action. Porque é tudo sobre ação. Jesus knew since his youth that he knew everything that he was to do. Então, Jesus, ele sabia tudo, desde a sua juventude, tudo o que ele precisava fazer. So, the ministry of our prophet in the past Então, o ministério de profeta no passado just started with 30 years old. apenas começava aos 30 anos de idade. Before 30 years old, Então, antes dos 30 anos, a person was not heard by the people. uma pessoa não seria ouvida pelas pessoas, pelas outras pessoas do povo. When Jesus was 13 years old, Então, quando Jesus completou 30 anos, he started his ministry in Galilee. ele começou o seu ministério na Galileia. He was preaching there the gospel of repentance E ele estava lá pregando o evangelho do arrependimento and cast out every demon. e lançando fora todos os demônios. But Mas this passage is special essa passagem é especial. because a leper came before Jesus Um leproso vem até Jesus and asked to be cleansed. e ele pede para ser limpo. One more time. Mais uma vez. The leper came before Jesus O leproso ele vem até Jesus and asked to be cleansed. e ele pede para ser limpo. He didn't ask to be healed. Ele não pediu para ser curado.
He just asked to be cleansed. Ele só pediu para ser purificado. Let's go to Numbers chapter 5, verse 2. Então vamos para Números capítulo 5, verso 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. The Moses law was very severe. Então a lei de Moisés, ela era muito severa. A leper could not be among his own. Então um leproso não poderia ficar no meio do povo. He must go out the camp. Ele precisava estar fora do arraial. Leviticus chapter 13, verse 45. Então Levíticos capítulo 13, verso 45. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. When you think get worse is impossible, believe it's possible. Então quando você pensa que é impossível ficar pior, acredite, é possível piorar. When this leprosy, Com este leproso. when the leprosy reached the hand, Então quando o leproso levantava a mão. Desculpa. Então quando a lepra começava a vir sobre sua mão, sobre o leproso. the leper should go to the priest, Então o leproso precisava ir até o sacerdote. not the doctor, Não até o doutor, the priest. até o sacerdote. Pay attention in the priest. Preste atenção, até o sacerdote. Just to see what was going on with him. Apenas para ver aquilo que estava acontecendo com ele. The priest get his hand, Então o sacerdote pegava a sua mão, look at his disease, olhava para a sua doença, get a fire and put and burn his hand. e então colocava fogo para queimar a sua mão. If a leper feel the leprosy, Então se o leproso sentisse de fato a lepra, in fact he was with leprosy. então se ele sentisse aquilo, ele de fato estaria com a lepra, ele estaria doente And mesmo. immediately the law says, go out. Então por isso, imediatamente a lei dizia, ele precisa estar fora. Don't stay here. Não fique aqui. You're not welcome in this place Você anymore. não é bem-vindo neste lugar mais. A leprosy back then Uma lepra naquele tempo was considered as a stroke of God. era considerada uma maldição de Deus. It was considered as a kiss of death. Era considerado como um beijo de morte. These days was counted by God. Os dias dele estavam contados por Deus. A man with leprosy Um homem com lepra, knows sooner or later he would die. cedo ou tarde iria morrer. Outside the camp, Fora do arraial, outside his people, fora do seu povo and outside his family. e fora de sua família. This man was without hope, Esse homem estava sem esperança, no purpose, sem propósito, nowhere to go, sem lugar para ir, without reason to live for. sem nenhuma razão para viver. However, the Bible says this man came before Jesus. Bom, de toda maneira a Bíblia diz, este homem vem até Jesus. The Bible don't says how he knew about Jesus. A Bíblia não diz como ele ficou sabendo a respeito de Jesus, But we know he went to Jesus mas nós sabemos que ele foi até Jesus and begging Jesus, if you are willing, you can heal me. e ele clamou a Jesus dizendo, se você quer, pode purificar-me. If you are willing. Se você quiser. It's tough, brothers and sisters, É estranho, irmãos e irmãs, é difícil, because he was about to die. porque ele estava para morrer. And he came before Jesus and begged, Lord, if you are willing, you can cleanse me. E ele vem até Jesus e ele suplica, se você quiser, podes purificar-me. If you are willing. Se você quiser. He was saying, Jesus, you have the power. Ele estava dizendo, Jesus, você tem o poder. You know what I'm feeling. Você sabe o que eu estou sentindo. You know what I lost. Você sabe o que eu perdi. But if you are willing, Mas se você quiser, you can cleanse me. você pode me purificar. He was humble before Jesus. Ele estava se humilhando perante Jesus. He was considering Jesus higher than him. Ele estava considerando Jesus maior do que ele mesmo. He was considering Jesus almighty, Ele estava considerando Jesus todo-poderoso, putting his future in Jesus' hand, colocando o seu futuro nas mãos dele, despite not knowing Jesus' willing. mesmo sem saber a vontade de Jesus. Let me ask you one thing tonight. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje à noite. Do you know the will of God for you? Você conhece a vontade de Deus para você? Or you are here in this place tonight as lots of people without knowing?
Ou você está aqui nessa noite como uma pessoa no meio de muitas outras que não sabem. Because if you are acting like this, Porque se você está agindo dessa maneira, you are wasting your time. você está perdendo seu tempo. Time is valuable. O tempo é precioso. You cannot waste your time anymore. Você não pode mais perder tempo. When this man come before Jesus, Quando esse homem vem até Jesus, begging for being cleansed, clamando para ser purificado, he asks for Jesus' willing, ele clamou pela vontade de Jesus. even though Mesmo se he could die ele pudesse morrer, at a moment. em um momento, He believed that Jesus had the power to cleanse him. ele acreditava que Jesus ainda assim tinha o poder para curá-lo. In fact, do you know Jesus' willing for your life? De fato, você conhece a vontade de Deus para sua Or you vida? are here just for praying, just for attending another service, Ou você está aqui só, de repente, para fazer uma oração, ou participar de mais um culto? or another curious people just for, let's go, what's going on there? Ou mais como uma pessoa que foi chamada por outras, vamos lá ver o que está acontecendo na igreja? Maybe today I'm going to be blessed. Talvez hoje eu seja abençoado. Maybe today my heart will be overflowed by happiness. Talvez hoje meu coração transborde de alegria um pouco. I don't know. I just go there to see what's going to happen. Não sei, eu só vou lá ver o que acontece de repente. Do you know Jesus willing for your life? Você conhece a vontade de Jesus para sua vida? This man was about to die. Esse homem estava para morrer. He went to Jesus begging for cleanse. E ele vem a Jesus clamando para ser purificado. Have a look, verse 40. Dê uma olhada no verso 42. 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: E se quiseres, podes purificar-me. It's amazing, this passage, Essa passagem é maravilhosa. because Matthew says this man came before Jesus worshiping him. Porque essa passagem diz que ele estava vindo a Jesus para adorá-lo. And Luke tells this man was miserable. E Lucas diz que esse homem era miserável. Luke was a doctor. E Lucas era um doutor. He knew everything about medicine. Ele sabia tudo a respeito de medicina. He says his man was full of leprosy. E ele dizia que este homem estava completamente cheio de lepra. And now Mark are saying, Então Marcos está dizendo, if you are willing, se você quiser, you can cleanse me. você pode me purificar. In other words, Em outras palavras, he came before Jesus worshiping, ele veio a Jesus adorando, asking, pedindo and believing. e acreditando. Do you believe in Jesus tonight? Você acredita em Jesus hoje à noite? Deep inside your heart, answer for yourself. No lugar mais profundo do seu coração, para você mesmo. Because sometimes we are in the church worshiping, hearing the preach, Porque em muitos momentos nós estamos aqui na igreja adorando e estamos ouvindo a pregação. and the preacher are preaching the gospel. E o pregador está pregando o evangelho. He enter to these ears Então entra por um ouvido and go out for the other. e sai pelo outro. And you go back to your house, everything keeps the same. E você volta para sua casa e tudo continua da mesma forma. Be in Jesus' presence. Esteja na presença de Jesus. It's a measure of survival. Estar na presença de Jesus é uma questão de sobrevivência. You cannot waste your time. Você não pode perder o seu tempo. Tonight can be your last time, Hoje pode ser a sua última noite. or God can provide one more day for you tomorrow. Ou talvez Deus possa prover um dia a mais para você amanhã. This man came before Jesus begging. Esse homem vem a Jesus suplicando. Jesus looked at him, E Jesus olhou para ele, just look at him. apenas olhou. He knew everything that was going on, E ele sabia tudo o que estava his acontecendo. past. Todo o passado. A man or a woman Homem ou mulher that had any problem, que tiveram qualquer tipo de problema, one day they were perfect. um dia foram perfeitos. One day Um dia their feeling was restored. eles estavam sentindo como se estivessem restaurados. Have you ever stopped for a moment? Mas de repente tudo parece que acaba ou para, Just for a moment. apenas por um momento. And you think, E apenas pense. people change Pessoas mudam, to be what they were before. mudam para ser aquilo que eram antes. Have you ever stopped to think about this? Você já pensou, já parou para pensar nisso? Have you ever stopped thinking about it? Você já parou para pensar sobre esse assunto? This man, one It- day was a normal man. Esse homem, um dia, foi um homem normal. He had his family. Ele tinha sua família. But now, because of this disease, Mas agora, por causa da sua doença, he was drive out the people. ele estava completamente sendo afastado das pessoas. Fathers, Pais, mothers, mães,
The people that he already knew, Pessoas que ele conhecia. now he cannot get in touch anymore Agora ele não podia mais ter contato com eles because of this illness. por causa desta doença. But it's amazing, this passage, Mas essa passagem é maravilhosa. because when you are sick, you go to the doctor. Porque quando você está doente, você vai ao médico. Have you ever gone to the doctor E você já foi a algum médico? and says, "Doctor, I'm hungry"? E diz: "Ei, doutor, eu estou com fome, eu estou..." Have you ever? Você já falou isso para ele? Of course not, Com certeza não. because hospital is not a place for those who are hungry. Porque um hospital não é um lugar para aqueles que estão com fome. This man was dying. Esse homem estava morrendo. The right place for him O lugar certo para ele should be a hospital, deveria ser um hospital not a priest, e não um sacerdote. because the law says you must go to the priest. Porque a lei diz: você deve ir ao sacerdote. Do you know why? Você sabe por quê? Because Moses' law Porque a lei de Moisés considered leprosy considera a lepra as a sin. como um pecado. If you have leprosy in your body, E se você tem lepra no seu corpo, you sinned somehow. você pecou de alguma forma. Do you remember? Você se lembra? Jesus and his disciple was preaching. One of the disciples said to Jesus, "Jesus, who sinned?" Então Jesus estava pregando e seus discípulos chegaram até ele e disseram: "Ei, Jesus, quem pregou? Quem pecou? This man or his parents? Esse homem ou seus pais?" And Jesus answered, "None of them." E Jesus diz: "Nenhum deles." This history is just because the Jewish people E essa história é apenas porque o povo judeu considered leprosy as a sin. considerava a lepra um pecado. In fact, E de fato, a sin in the heart of a man or a woman. havia pecado no homem, no coração de um homem ou da mulher também. These sins can destroy a life, E o pecado destrói uma vida. can make the organs false. Os pecados podem até fazer os órgãos falharem. If you keep playing with the sin, E se você continuar brincando com o pecado, they're gonna kill you. ele vai te matar. Soon or later. Cedo ou tarde. Starts with a small thing. Começa com uma pequena coisa. Small sins in the heart Apenas pecados pequenos no seu coração open doors for a greater one. vão começar a abrir portas para maiores então. If you don't stop, E se você não parar, don't pay attention, não prestar atenção, don't look for the will of God to you, não olhar para a vontade de Deus para você, the sin will kill you. o pecado vai te matar. Be careful, brothers and sisters. Tomem cuidado, irmãos e irmãs. This life is not easy. Essa vida não é fácil. Loads of pleasures before you. Tem um monte de prazeres diante de você. You must pick up and say, you must choose it. No. E você deve olhar e dizer não. Otherwise, De outra maneira, I fear for your life. eu temo pela sua vida. Because one day, Porque um dia, everyone will be standing before Jesus. todos nós estaremos diante de Cristo. And he will remember everything that we've done. E Ele vai se lembrar de tudo aquilo que nós fizemos. Every sin. Todo pecado. Every opportunity that you have to repentance. Todas as oportunidades que você teve de arrependimento. And you said no. E você disse não. Every moment that you were playing with the sin. Todos os momentos em que você brincou com o pecado. That moment, Aquele momento. you won't have more opportunity. Você não terá mais oportunidade. Unfortunately. Desafortunadamente. People around the world, Pessoas ao redor do mundo. Christians and believers, Pregadores e aqueles que creem. come to church. Vêm à igreja. Sit down among God's people. Sentam-se no meio do povo de Deus. Sing. Pecado. Sing. Sim. Vendo. Sing. Pecando. Cantando. Cantando. Ô, Jeová. Singing. Cantando. Sorry. Cantando. Praying. Orando. Preaching. Pregando. Are full of leprosy in their hearts. Mas estão com o seu coração cheio de lepra. Because they don't stop. Porque eles não param. They keep going. Eles continuam indo. Keep playing with the sin. Eles continuam brincando com o pecado. Stop, brothers and sisters. Parem, irmãos e irmãs. Jesus. Venham até Jesus. Tonight you have the opportunity to repent. Hoje você tem a oportunidade de arrependimento. Tonight is the day for you. Hoje é o dia para você. It's the opportunity for you. É uma oportunidade para você. Don't miss this opportunity. Não perca essa oportunidade. Stop now.
Pare agora and look for the will of God to you. e procure para a vontade de Deus para sua vida. In fact, do you already know the will of God to you? Mas agora, de fato, você conhece a vontade de Deus para você? You are the only one who has this answer. Você é o único que pode se dar essa resposta. Otherwise, De outra maneira, not even a pastor, nenhum pastor, brother, irmão, dad, or mom pai ou mãe can answer for you. podem responder isso para você. Só você. Because he knows the secret of your heart. Porque ele sabe os segredos do seu coração. Everything that is in your mind, Tudo que está na sua mente, in your soul, na sua alma, in your spirit. no seu espírito. Notice, Tudo. the message of the gospel, Veja isso, a mensagem do evangelho it's all about repentance. é tudo sobre arrependimento. Jesus didn't die for you just for you become rich. E Jesus não morreu para você apenas para você ser rico, Get married, apenas se casar, get a car, ter um carro, material things. coisas materiais, They will stay here in this earth. que ficarão aqui nessa terra. However, our soul will last forever Mas a nossa alma, de qualquer forma, permanecerá para sempre, in heaven or in hell. no céu ou no inferno. So this man came before Jesus, Então esse homem veio até Jesus, asking for Jesus' willing. pedindo para a vontade de Jesus, se Jesus queria, Not to be healed, mas não para ser curado, just to be healing, mas apenas, to be cleansed. mas apenas para ser purificado. He knew everything. Ele sabia de tudo. He be cleansed at a time, Ele podia ser purificado em 1 minuto, quickly. rápido. He knew about this. Ele sabia disso. But he says, Jesus, if you are willing, Mas ele diz, Jesus, se tu quiseres, I want your will. eu quero a tua vontade. No matter what happens. Não importa o que vai acontecer. I just want your will. Eu apenas quero a tua vontade. Verso 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. Compassion. Compaixão. Jesus always felt compassion on his people. Jesus sempre sente compaixão do seu povo. Do you remember that a great audience before Jesus? Você se lembra daquela grande audiência que estava com Jesus? And Jesus multiplied bread and fish. E Jesus então multiplicou pães e peixes. The Bible says he had compassion on them. A Bíblia diz que ele teve compaixão do povo. He had compassion on a man blind in Jericho. Ele teve a compaixão do cego em Jericó. Jesus always has compassion on his people. Jesus sempre tem compaixão do seu povo. Always, brothers and sisters. Sempre, irmãos e irmãs. When you think your life will go down, Quando você pensa que a sua vida vai desmoronar, he is there for you. ele está lá para você. Because he always has compassion on his people. Porque ele sempre tem compaixão do seu povo. Despite knowing you are weak, E não importa se você está fraco, the flesh is forte. e se a carne está forte, He will always be compassion on you. ele sempre terá compaixão de você. This man was about to die. E esse homem estava para morrer. And Jesus looked at him, E Jesus olhou para ele says, yes, I want. e disse, sim, eu quero. That's my willing. Essa é a minha vontade. You'll be cleansed. Você será purificado. You won't die. Você não vai morrer. You will come back to your family. Você vai voltar para sua família. You will come back to your normal life. Você vai ter uma vida normal. Everything will remain the same. Tudo será como antes. But now, Mas agora make your choice. Mas agora você precisa tomar uma decisão. Do you really want Jesus' willing? Você realmente quer a vontade de Jesus? Sometimes his will is not our will. Em alguns momentos, a sua vontade não é a nossa vontade. We spend years and years praying, Nós gastamos anos e anos orando. and in the end, Jesus says, no. E no final, Jesus diz, não. You are saving and saving money, Você está guardando e guardando dinheiro. planning. Fazendo planos, planos e planos. And in the end, Jesus says, no, E no final, Jesus diz, não. because he knows. Porque Ele sabe. The same Spirit intercedes for us. O mesmo Espírito intercede por nós. Because sometimes we are praying Porque em alguns momentos estamos orando, for our bread. orando por pão. And the Holy Spirit knows that, in fact, this bread is a stone. E Ele sabe, no final das contas, o Espírito Santo, que esse pão é uma pedra para nós. Sometimes we are praying for a flower. Então, em alguns momentos, estamos orando por uma flor. And Jesus knows
E Jesus sabe. This flower is a snake for you. E essa flor, na verdade, é como uma cobra para você. He knows. Ele sabe. And His will is perfect. E a sua vontade é And perfeita good. e boa. Do you want Jesus' will tonight? Você quer a vontade de Jesus hoje à noite? Do you want to walk His path? Você quer andar no seu caminho? Make your choice. Faça a sua escolha. You are free to make your choice tonight. Você é livre para escolher hoje à noite. The pastor won't get you. O pastor não vai te pegar It says no, 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 no. e dizer não, 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 não. If you know that Jesus is willing, Então, se você souber aquilo que Jesus quer, you won't waste your time. se você não souber aquilo que Jesus quer, você vai perder o seu tempo. Unfortunately, Infelizmente. this man came for Jesus. E esse homem veio até Jesus. Do you know the meaning of Jesus? Você Bem- sabe qual era a razão de Jesus fazer aquilo? The meaning of the Jesus name. Você sabe o significado do nome de Jesus? You as a Christian, Você é um cristão? do you know this meaning? Você conhece esse significado? You said, I want to worship you. Você diz, eu quero I adorá-lo, want to walk with you. eu quero andar com você, May your will be done. que a sua vontade seja feita. But in fact, Mas, em fato, do you know the meaning of His name? você sabe qual é o significado desse nome? Do you know Você sabe the purpose of? o propósito dessa história? Do you know? Você sabe? The Bible says A Bíblia diz, He's called Jesus ele chamou de Jesus, because He shall save His people from their sins. porque ele se chamou Jesus, porque ele deveria salvar o povo dos seus pecados. Save His people from their sins. Salvar o seu povo dos seus pecados. Nothing more. Nada mais. Just save you and save me. Apenas salvar você e me salvar. If you are here tonight, E se você está aqui hoje à noite, because He saved you, é porque ele te salvou. because He reached you, Porque ele desejou você. when you were almost done, E quando estiver tudo pronto, He was there for you, ele estará lá para você. always ready for you. Sempre pronto para você. Don't get angry. Não fique com Don't get raiva. nervous. Não fique nervoso. He's there for you. Ele está lá para você. He's here for you tonight, in Ele this está church, in this aqui- place. Ele está aqui para você hoje à noite, nessa igreja, nesse lugar. Just understand, Apenas entenda. He has a perfect will for you. Ele tem uma vontade perfeita para você. Don't walk in different paths. Não ande em caminhos diferentes. Just Apenas um. Apenas entenda. one path Apenas um caminho and one will. e uma vontade. You must know this. Você precisa saber disso. This man went to Jesus Porque esse homem veio a Jesus because he knew porque ele sabia. he wanted a different life. Ele queria uma vida diferente. He didn't want the same life. Ele não queria a mesma vida. He wanted a different life. Ele queria uma vida diferente. That's why he came before Jesus, É por isso que ele foi até Jesus, begging implorando for be cleansed, para ser purificado. not healed. Não curado. Because Jewish people understand Porque o povo judeu entendia. leprosy was concerned sin. Lepra diz respeito ao pecado. Only sin, Apenas ao pecado. nothing more. Nada mais. Moses' law says, go to the priest, A lei de Moisés diz, vá ao sacerdote. because he knew Porque, that it was leprosy or not. porque ele saberia se o homem estava leproso ou não. It could have been sin. Isso seria um pecado. And everyone knows E todo mundo saberia. this man was a sinner. Este homem é um pecador. And you know, E você sabe sin and holiness cannot dwell together. que pecado e santidade não habitam juntos. Nunca. It's impossible be here tonight É impossível estar aqui hoje à noite with your heart full of leprosy, com o seu coração cheio de lepra, full of sin, cheio de pecado, and you declare yourself as a genuine Christian. e você declarar a si mesmo como um cristão genuíno. You must be cleansed Você precisa ser purificado hoje à for your noite sins. dos seus pecados. Sin has a name. O pecado tem um nome Cleansed has a name as well. e a purificação tem um nome também. And this name is E o Jesus. seu nome é Jesus. E ele está aqui. Even though you cannot see, Mesmo que você não possa ver, He is ele está aqui. looking out your heart. Olha agora para o seu coração. He is here.
Ele está aqui. while I'm telling you this, E por que eu estou te dizendo isso? you know what you've done. Você sabe o que você fez? Everything that is deep inside your heart. Tudo que está dentro no seu coração, no mais profundo. Because the Holy Spirit is bringing up Porque o Espírito Santo está trazendo isso à tona. to your memory what you've done. A sua memória, o que você fez, And you know e você sabe you need to repentance. que você precisa se arrepender. Holiness Santidade and leprosy cannot dwell together. e lepra não podem habitar juntos. It's amazing, this text, Esse texto é maravilhoso. because in the Greek text, Porque no texto grego, Jesus said just one word. Jesus disse apenas uma palavra. In English, we have two words. Em inglês temos duas. Be cleansed. Seja purificado. But in Greek, it's just one word. Mas em grego é apenas uma. Jesus don't waste his time. Jesus não perdeu tempo. He just said, I want. Jesus disse, eu Because quero. his desire was, I want you back again. Ele decidiu, eu quero você de volta. Full, Todo, completo. righteousness, Justiça, holiness. justo, santo. That's the way God wants for you, brothers and sisters. Esta é a maneira que Jesus te quer, irmão, irmã. Live your life in holiness and righteousness for God. Viva a sua vida em justiça e santidade para Deus. You cannot be here in the church Você não pode estar aqui na igreja with your heart full of leprosy. com seu coração cheio de lepra. You cannot be a Christian. Você não pode ser um cristão Married with a sin. casado com o pecado. Unless the repentance Ao menos que o arrependimento brings the divorce traga o divórcio and breaks e quebre this covenant esta aliança between you and your sin. entre você e o seu pecado. Tonight is your time Hoje à noite é o seu for us tempo repentance. para esse arrependimento. Walk in the right path Ande no caminho certo, according to the will of God. de acordo com a vontade de Deus. Verse 42 to 44. E versos 42 até o 44. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Amen. Jesus said, yes, I want. E Jesus disse, sim, eu quero. That's my will. Essa é a minha vontade. You're going to be cleansed. Você será purificado. However, Porém, go to the priest and show yourself. vá até o sacerdote e mostre a ele. Bring your offering as the Moses law said. Traga a sua oferta exatamente como a lei de Moisés diz. This man was cleansed by Jesus Então esse homem foi purificado por Jesus and had an order from Jesus. e ele teve um comando, uma ordem de Jesus. Go to the priest. Vá ao sacerdote. But, Mas, verse 45. o verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. It's unbelievable the ability that the man and woman has to disobey orders. É inacreditável a habilidade que homens e mulheres têm de desobedecer ordens. He was cleansed by Jesus. Então você foi purificado por Jesus. He was free from this disease. Ele estava livre da sua doença. He won't die anymore. Ele não iria mais morrer. And Jesus said, just go to the priest. E Jesus diz, apenas vá até o sacerdote. And what the verse said? E o que o verso diz? He went to all the places preached about Jesus. E ele foi em todos os lugares pregar sobre Jesus. Not to the priest. Não até o sacerdote. When God bless you, brother, E quando Deus te abençoa, irmão, make everything for you good. faz tudo para você e para o seu bem. Obey his order. Obedeça o seu comando. Because sometimes we are so happy. Porque em alguns momentos nós estamos tão felizes, Do everything in the church, fazendo tudo na igreja, in our house, na nossa in our casa, job. no nosso trabalho. This moment, Esse momento, sometimes is a dangerous moment. às vezes é um momento perigoso. Because the devil come Porque o diabo vem and put in your mind a lot of things. e ele coloca na sua mente muitas coisas, Just for you to disobey. apenas para que você desobedeça. He was set free. Ele estava livre, Free livre from his illness. da sua doença.
And now E agora, he had everything to come back. ele tinha tudo de volta. Normal life, Vida normal, friends, amigos, family, a família, everything. tudo. And what he done? E o que ele fez? Disobey Jesus' order. Ele desobedeceu a ordem de Cristo. Can you feel this? Você pode sentir isso? The Bible says Jesus was moved by compassion. A Bíblia diz: Jesus foi movido por compaixão. Some manuscripts says Jesus was angry. E alguém diz: Jesus estava nervoso. Alguns manuscritos dizem que Jesus estava nervoso With the situation. com essa situação. He disobeyed Jesus' order Porque ele desobedeceu a ordem de Jesus. and doesn't go to the priest. E ele não foi até o sacerdote. Just preaching, Apenas pregou, announcing Jesus anunciando Jesus as a healer. como um curador. Someone who cleansed him. Alguém que o tinha purificado. Brothers, Irmãos, it's serious being in the presence of the Lord. é sério estar na presença de Deus. Sometimes we don't pay attention E in details. Em alguns momentos nós não prestamos atenção nos detalhes. If you look down the details, E se você olhar bem para os detalhes, e se você menosprezar os detalhes, you're gonna miss the God's action in your você life. vai perder a ação de Deus na sua vida. You must be aware. Você precisa estar com a atenção voltada para isso. Everything that you do Tudo que você faz, may be only for the God's will. que seja apenas na vontade de Deus. Only and only, only. Apenas, apenas e apenas. If you live your life like this, E se você viver a sua vida como isso, desta forma, you're gonna avoid a lot of problems for you in the future. você vai afastar muitos problemas de você no futuro. A lot of people are heartbroken, Muitas pessoas estão com o coração quebrado, feelings down, sentimentos totalmente quebrados, because they didn't obey Jesus' order. porque eles não obedeceram à ordem de Cristo. They didn't look for Jesus' will. Eles não olharam para a vontade de Cristo. And now they are here. E agora estão aqui, Spread this world, espalhados pelo mundo, just waiting, apenas esperando. waiting, waiting, waiting Esperando, esperando, esperando. to be someone happy. Para que possam ser alguém e encontrar felicidade. And happiness outside Jesus E a felicidade fora de Jesus is not a happiness. não é felicidade. Definitely is not a happiness. Definitivamente não é felicidade. What I want to say about this text, E o que eu quero dizer a respeito desse texto? no matter what you've been through, Não importa o que você passou, no matter what you did, não importa o que você fez, just come to Jesus. apenas venha até Jesus. Quickly. Rápido. Don't waste your time anymore. Não perca seu tempo mais. Just come to Jesus. Apenas venha até Jesus. He's here. Ele está aqui. You want to hear for your life, Ele está aqui para a sua vida, for you. para você, Waiting for just one step esperando apenas um passo for cleanse your life, para purificar a sua vida, to set you free para libertar você for everything that you've done. de tudo aquilo que você fez. Amen. Amém? So close your eyes Então feche seus olhos, just for a moment. apenas por um momento. Once Uma vez, there was a woman. havia uma mulher. This woman got married. Esta mulher se casou It was not the will of God. e não era a vontade de Deus. Definitely was the will of God. Definitivamente não era. Loads of problems in her marriage. Muitos problemas aconteceram no seu casamento. And this woman had a child. E essa mulher teve um filho. During this moment, E neste momento, he had a lot of problems in her pregnancy. ela estava tendo muitos problemas na sua gravidez. Loads and loads of. Muitos e muitos problemas. And the doctor said, E o doutor disse: your child will die a sua criança vai morrer, soon or later. cedo ou tarde. The best way for you now is abortion. A melhor coisa para você agora é abortar. This woman was outside the will of God, E essa mulher estava fora da vontade de Deus, totally away from God. totalmente fora e longe de Deus. But he knew there was a Jesus. Mas ela sabia que existia um Jesus, He knew there was a God. sabia que existia um Deus. During her youth, E durante a sua infância, he chose loads of wrong paths. ela escolheu muitos caminhos errados Loads and loads of. e muitos caminhos errados.
But now, Mas agora, she was in a difficult moment. ela estava num momento de muita dificuldade. He went to church, Eles foram até a igreja got down on her knees, e ajoelhou-se and begging to God, e implorou ao Senhor: God, Deus, if this child in my womb se esta criança no meu ventre become alive, vier a ter vida, I want to worship you forever and ever. eu vou te adorar para sempre e sempre. I won't waste my time anymore. Eu não vou mais perder o meu tempo. I want to come back to you now. Eu quero voltar para você agora. She used to pray E ela costumava orar day by day, todos os dias. and the doctor says, abortion is the best way for you. E o doutor continuava dizendo: abortar é a melhor solução para você. You can die. Você pode morrer. If you waste your time, you can die. Se você perdeu seu tempo nisso, você pode morrer. So what are you gonna do? Então o que vamos fazer? And this woman chose, E essa mulher escolheu: no, I go to the end. eu vou até o fim. This child Esta criança was about to die. estava para morrer. This child was born in 8 months. Esta criança nasceu mais ou menos com 7 ou 8 meses. Loads of problem. Muitos problemas. Was about to die. Estava para morrer. And this woman was praying and praying and praying. E essa mulher continuava orando, orando e orando. He walked through wrong paths. Ela andou por caminhos errados. Did a lot of wrong things. Fez muitas coisas erradas. But one day she decided to come to Jesus. Mas um dia ela decidiu voltar a Jesus. She came before his presence. E ela veio até a sua presença. He said, if you are willing, E ela disse: se você quiser, you can heal. você pode me curar. And if you heal E se você curar my child, o meu filho, I will be living for you. eu viverei para você. So I want to repent of my sin Então eu quero me arrepender do meu pecado and walk with you, Jesus. e andar com você, Jesus. Why am I telling this story E for por you? que eu estou te contando essa história? Because this child, it's me. Porque essa criança sou eu. I'm here before you guys. Eu estou aqui, na frente de vocês, irmãos. Because my mom chose come before Jesus. Porque a minha mãe decidiu voltar para Jesus. No matter what you've been through, Então não importa pelo que você no passou, matter what you've done, não importa o que você fez. problems, Problemas, difficulties, dificuldades, will always come to you. eles sempre virão até você. But always run after Jesus. Mas vá sempre até Jesus. Come to Jesus. Vá a Jesus. That's the message of the gospel. Essa é a mensagem do Evangelho. Come to Jesus Vá now, a right Jesus now, agora. immediately. Imediatamente. He has power Ele tem poder to restore your life, para restaurar a sua vida. your broken heart, O seu coração quebrado. your feelings, Os seus sentimentos. even though it's everything in pieces. Mesmo se está tudo em pedaços. He has the power to make a brand new heart. Ele tem poder para fazer um novo coração. Come to Jesus. Vem para Jesus. Don't waste your time Não anymore. perca seu tempo mais. Just walk to Jesus tonight. Apenas Run ande after him. até Ele Hug hoje. him tonight. Vem para Ele hoje. Tell him your fears, Diga para Ele os seus medos, your weakness. as suas fraquezas. Say, God, if your will, Diga: Deus, se é a Tua I vontade, want to be a new person, eu quero ser uma nova a pessoa, new creation. uma nova criação. Just ask, Apenas peça, because he is here. porque Ele está aqui. Don't waste your time anymore. Não perca mais o seu tempo. Bow down before him. Se prostre diante dele. If Satan says it's done for you, E se Satanás disser: está terminado para it's você, all over for you. é o fim para você. Even if sky is falling down in your E life, se o céu está caindo sobre a sua vida, Jesus is here to do everything new for you. Jesus está aqui para fazer tudo novo para There is a você. new beginning for you, Tem um novo brothers and começo para sisters. você, irmão, irmã. Sin is not the end for your life. O pecado não é o fim para a sua vida. Because tonight Jesus come and make a comma in your life. Porque hoje Jesus coloca uma vírgula na sua vida. And in your life you will keep. E a sua vida não terá. We won't have an end. Ela não terá um fim. Because Jesus wanna do everything new. Porque Jesus quer fazer tudo novo. Just come to Jesus. Apenas venha a Jesus. What are you wasting your time in these futile things? Por que perder o seu tempo nas coisas fúteis? Just come to Jesus Apenas now. venha para Jesus agora. Repentance. Se arrependa. That's the key of the gospel. Essa é a chave do We Evangelho. will preach this gospel. Nós vamos pregar esse Evangelho. Even though our number decreased for 12. E não importa, ainda que voltemos a ser 12.
we will keep praying this gospel. Nós this vamos gospel. continuar pregando esse evangelho. Jesus is the Savior. Jesus é o Salvador. He is the healer. Ele é o nosso curador. He has the power. Ele tem o poder. He took the keys from the hell. Ele tomou a chave do inferno. Everything is under His control. Tudo está debaixo do seu controle. In fact, do you know Jesus willing? De fato, você conhece a vontade de Jesus. Now is a great moment for you. Agora é um momento ótimo para você. Analyze yourself, Apenas analise a si mesmo, your heart. seu coração. Do you think Jesus is a bad ruler? Você acha que Jesus é um mau governador? Do you know? Sabe? He has compassion on His people. Ele tem compaixão do seu povo, Despite our sins. independente dos nossos pecados, Despite what you've done. independente do que você fez. He will always have compassion on you. Ele sempre tem compaixão de você. That's why we must bow down our knees É por isso que nós devemos nos ajoelhar and begging for forgiveness. e implorar pelo seu perdão. If you begging for forgiveness E se tonight, você implorar pelo perdão hoje à noite, you're gonna reach out for forgiveness. você vai ter, Alcançar. você vai alcançar dele. Amen.